Salve, salve, meu guerreiro! Deixa eu olhar se está tudo funcionando, porque hoje já é a segunda vez que eu gravo essa aula, que eu gravei de manhã, agora é à tarde, e não teve áudio. No meio da gravação aconteceu alguma coisa que cortou o áudio. E como não tem um técnico para ficar analisando durante a gravação, não vi. Na hora que eu fui editar, eu vi que estava sem áudio. Vamos lá então, seja muito, muito, muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática, nossa aula semanal. E hoje o que é que eu trouxe para vocês? Eu percebi que durante a semana vocês mandam para mim algumas dúvidas no meu Instagram, no meu direct, também pelo Guerreiros da Redação, que é onde a gente faz as correções de redação, né, nossa plataforma de correção de redação. Eu percebi que alguns alunos têm muita dificuldade de interpretar o tema e ser assertivo. O que é assertivo? Acertar, ir direto na veia, ser pontual em relação ao tema e acertar o que a banca está te pedindo. Às vezes escreve uma redação boa e foge ou o tema central ou parcial, uma fuga parcial de tema. Então, para a gente evitar isso, trouxe para vocês um aluno que fez uma redação no correção, no Guerreiros da Redação dessa semana. E eu gostei muito dessa redação dele, porque o tema é muito extenso, o texto motivador é muito extenso. Mesmo com muito texto motivador, ele já está craque. Por quê? Porque ele é aluno lá do Guerreiros da Redação. E olha só, essa é apenas a quinta redação dele. E ele foi bem assertivo. Ele está tendo mais dificuldade agora com gramática, mas redação, a primeira redação dele foi muito ruim, a segunda já foi melhorando, na quarta ele já estava, na terceira redação, ele já saiu tipo de um 6 para um 9, e hoje ele tira 10, mas ele perde muito ponto de gramática. Olha, o que é tirar 10? Acertar o tema. Então, dentro do tema você tira 10. E aí você perde pontos de gramática. Então, ele está nessa fase. Acerta tema e perde pontos de gramática. Vamos lá, então. Aqui são, eu acho que 4 textos motivadores. E o que acontece? Quando você for mandar uma redação para eu corrigir ou para qualquer professor, você tem que mandar o texto motivador e não só o tema. O que você vai perceber agora que o texto motivador é o meu delimitador. E não é simplesmente, vou fingir que olhei lá, é porque eu não quero copiar. Texto motivador já está te dizendo motivação. Ele vai ter que ser o seu norte. O que é a nossa motivação? O nosso norte. Por que é que eu estudo para concurso? Porque eu quero uma estabilidade. É o seu norte. É o motivo pelo qual você está estudando. Então, o motivo pelo qual você vai escrever a sua redação é o seu texto motivador, tá? Não só o tema, e sim o texto motivador também. Então, vamos lá. Observe. Esse primeiro texto motivador, ele traz para nós aqui, ó, um mapa de causas de acidente. O nosso tema é trânsito. Então, a gente ainda não viu o tema, mas só pelo texto motivador eu já consigo identificar que o assunto provavelmente é trânsito. Então, olha só, o que ele trouxe aqui? Ele trouxe aqui que 57%, então, uma fatia maior, 43% são outras causas, e aqui, ó, tirando esse daqui, tirando 1%, eu tenho aqui 43, 22 mais 31, 43% é motivo de negligência ou imprudência. Então tá aqui, ó, 53,7 são causados por negligência ou imprudência dos motoristas. Então, 43%, tomei água com gás, agora tô querendo arrotar. 43% é culpa do motorista, seja por negligência, seja por imprudência, tá? Ou falta de atenção é imprudência. É negligência, na verdade. Ok. Então, o nosso primeiro assunto, olha. Então, a gente vai fazer aqui um panorama. O que é que tem que estar na minha redação? Um mapa da violência no trânsito. Mapa de acidentes
no trânsito. Aí aqui, o que que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um outro texto que ratifica a minha ideia lá de cima, dizendo que a maior parte dos jovens entre 15 e 29 anos é acidente de trânsito. É acidente. Então aqui, ó, eu estou ratificando essa ideia, que não é só que a negligência e a imprudência causa morte também em quem é muito jovem. Então aqui, ó, eu tenho uma outra informação. Jovens morrem. Por quê? O trânsito no Brasil, o trânsito é a principal causa de morte. Morte morrida, morte matada, tá? Então, principal causa. Olha, só com os textos motivadores, eu já identifiquei aqui 3 importantes focos da nossa redação. Recortar e levar lá para baixo. Aqui. Pronto. Olha só. Aí o próximo texto, ele vem ele reforça o nosso mapa. Tá? Então, ele reforça o nosso mapa, dizendo que uma média de 40 mil mortes por ano são decorrentes do trânsito. Então, o trânsito no Brasil continua sendo o que mais mata. Então, está reforçando o nosso mapa. Ele diz que 90% dos acidentes de trânsito são falha humana e não culpa da via. Ai, mas passou um animal na via. Ai, mas tinha um buraco na via. Isso representa uma fatia muito pequena. O restante, a porcentagem maior, é acidente por culpa humana, tá? Então, esse texto aqui, vocês têm um texto aí que eu já deixei para vocês, esse texto reforça o mapa. Então, ele não trouxe nada de diferente para a gente colocar aqui, ó, na nossa listinha. Mas eu já estou reforçando esse assunto. O que é que ele trouxe aqui para a gente? Deixa eu ver se é esse. Não, é esse daqui. Ele tem um ranking. Em algum lugar aqui, ele apresenta um ranking, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Que eu tenho que colocar a mais aqui. Ranking. Tá? Não lembro se é nesse ou é de cima, mas um deles tem ranking. Enfim, dizendo que o Brasil é o que mais mata. Deixa eu só ver se é esse. Ó, aqui também tem uma informação importante. Diz que as pessoas não querem, ou se esquivam de cumprir suas obrigações legais. Então, o que está ligado ao descumprimento? É uma falta de conhecimento, ou uma falta de respeito ou educação com o trânsito, tá? Então, aqui a gente já consegue visualizar uma outra informação importante, ó. Educação. Tá? Então, isso está muito ligado ao comportamento, ó. Eximir-se de responsabilidade, tá? Então, isso daqui, ó, dever, obrigação, pode estar ligado também com educação, tá? Do trânsito. E aqui, nós temos uma informação bacana que é sobre conduta, comportamento. Ele diz o seguinte: como que pode uma pessoa que para o elevador para o vizinho entrar porque está preocupado com o vizinho, porque ele tem empatia, ele tem simpatia, ele tem educação, ele tem respeito com o próximo, na cidade, no dia a dia, mas no trânsito não tem. Então, a mesma pessoa que se preocupa com o vizinho não dá passagem para o veículo na rua. É violento, se transforma, é agressivo, tá? Então, eu consigo identificar isso aqui. O que é que eu tenho aqui também? Aqui eu consigo tirar educação. Aqui eu consigo tirar empatia. Isso aqui é empatia com o próximo, tá? Esperar o outro é ter empatia com o próximo. O que é empatia? Olha, simpatia é você ser legal.
tá? Com o outro. Gostar do outro. Empatia é capacidade de se colocar no lugar do outro. Capacidade de sentir as dores do outro, de se preocupar com o outro. Então, simpatia é uma coisa e empatia é outra. Então, aqui a gente pode colocar empatia também, tá? Capacidade de se preocupar com o outro que vai perder ali o elevador dele, tá? Então, a gente tem essa outra informação aqui. Então, vamos pegar agora aqui, ó, ranking. Já coloquei educação? Educação e empatia. Agora vamos recortar isso aqui. E trazer aqui. Então, com o texto motivador, a gente identificou tudo isso aqui com o nosso texto motivador. Agora, eu vou para o tema. O meu tema, provavelmente, eu não preciso nem ler o tema ainda, tá? Agora eu já sei, porque eu já li, porque eu já gravei essa aula antes, né? Mas antes de gravar essa aula pela primeira vez, antes de fazer a correção, quando eu ainda estava montando a correção do aluno, eu já falei para ele, olha, a sua banca, eu não li o tema ainda, mas eu sei que a banca vai pedir tal coisa. Por quê? Só pelo texto motivador eu já sei o que vem. E eu já sei que no padrão resposta vai estar isso aqui, ó. O que é padrão resposta? Quando a banca... Padrão resposta. Padrão resposta é o gabarito da redação. Banca FGV não costuma publicar, não, mas as outras bancas sim. Então, o padrão resposta é o gabarito. E geralmente isso aqui vai estar no gabarito. Eu faço tanto recurso de redação que eu já aprendi, assim, de longe a enxergar o que a banca quer. Fazendo isso aqui. Eu não gosto de fazer recurso de redação. Faço mais preocupada com o aluno. E faço porque quando a gente faz esse recurso de redação, a gente pega esse cerne da redação. E aí eu consigo entender o que cada banca pensa para poder ensinar você nesse momento, como eu estou fazendo agora, tá? Então, veja só o tema. Elabore um texto dissertativo argumentativo. O que é argumentativo? Se você é banca CESP, não cai argumentação. Argumentação é a minha opinião que vem em formato de tese, tá? Eu tenho que colocar uma tese, que é opinião. É o que você vai defender. O que é que você vai defender? Por exemplo, nesse texto, eu posso defender que a educação é a ferramenta para resolver o problema. Então, estou defendendo isso. Olha, as pessoas realmente são mal educadas. As pessoas realmente estão agressivas. Mas como é que eu resolvo isso? Qual é a minha tese? É importante que as pessoas sejam educadas. Vamos dar educação, tá? Então, olha aqui, ó. Comportamento imprudente no trânsito. Meu Deus. Pronto. Olha só, nós temos dois. Quando tem um conectivozinho aqui, ó, letrinha E, significa que eu tenho que separar, tá? Então, são dois assuntos diferentes. Um assunto, comportamento imprudente no trânsito. Segundo assunto, como resolver a questão. Então, uma solução. Aqui eu tenho conduta e aqui eu tenho solução. E aí a gente consegue resolver isso por aqui, ó. Porque eu tenho um mapa, eu posso falar o que é um trânsito, eu posso trazer que a principal causa de morte é o trânsito, eu posso apresentar o ranking e eu vou dar a minha solução dizendo que o problema vai ser resolvido com educação. E esse aluno fez isso com muita maestria. Ele tem bastante problema com gramática, vocês vão observar. Mas o texto dele é muito bom. Já começa errado aqui, ó. Ele não coloca letra maiúscula em nada, olha só. Tudo letra minúscula. O que ele fez? Para não começar com aquele formato que não pode, de texto pronto, é notável que tema. Assim é imprescindível estudar. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então, para não fazer esse formato, ele geralmente apresenta o conceito de alguma coisa. Vai direto no conceito. E aí, para ir direto no conceito, você apresenta sujeito, o verbo e o complemento. Simples assim. Sujeito, verbo, complemento. É muito mais fácil do que ficar
na sociedade contemporânea há necessidade, ou ao se falar de, não precisa, sujeito, verbo, complemento. O trânsito no Brasil é um problema. O tráfico de drogas, o uso de armas. E aí é um grande desafio. Pronto, resolvido o problema, tá? Sem muito choro. Então aqui ele traz o conceito do que é trânsito. O trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais para fins de circulação. Aqui ele comete um erro de sintaxe, na verdade, morfossintaxe, que é ele está usando um termo adversativo, um termo de oposição, em uma ideia que ainda não tem oposição. Por quê? Ele não está fazendo nenhuma afirmação. Ele só apresentou um conceito, ele não disse nem se é bom nem se é ruim. E aí ele vem dizendo que é imprudente. Então não cabe esse porém. Mas eu não vou entrar nesse assunto com vocês, tá? Então aí ele vai dizer o nosso assunto. Qual é o nosso assunto? O brasileiro tem sido imprudente no trânsito e com isso gerando várias consequências para si e para outros, tá? Então, olha só, se ele disse para si e para terceiros, ele já trouxe aqui várias informações. Ó. Primeiro, ele já apresentou o nosso temão. Qual que é o nosso tema? Conduta imprudente. Então, o nosso tópico 1, ele já apresenta aqui. Aqui, ele também reforça essa informação, dizendo que as pessoas não cuidam delas e nem das outras. Então, está faltando empatia. Só que ainda está implícito, tá? Mas ele já está dizendo, olha, as pessoas não estão se preocupando com o outro. É a mesma história do elevador. Me preocupo com o cara no elevador, mas no trânsito não. Tá vendo como ele soube amarrar isso? Aí aqui ele traz a nossa tese. Ele vai defender o assunto. Assim, o meio a ser empregado para amenizar, para resolver, diminuir essa insegurança é a educação no trânsito, desde os ensinos básicos até a formação dos condutores. Então, desde criança até eu virar motorista, eu tenho que ter educação. Então, aqui ele apresenta a tese, que é o foco, né, da opinião dele. E aí, agora eu vou apresentar o meu primeiro tópico, que é a minha conduta imprudente. E todas aquelas informações. O que eu tenho lá de informação? Eu tenho um mapa, eu tenho que os jovens morrem, eu tenho que o Brasil mais mata, tá? Que o Brasil está no ranking aí de quem mais mata, que são 40 mil mortes por ano, mais de 40 mil mortes por ano. Então, vamos lá ver se ele faz isso. O Brasil ocupa, ó, já mostrou aqui, países sem assento, a 4ª posição com o número de mortes por acidentes no trânsito. Isso significa que mais de 45 mil, ele aumentou aqui, provavelmente ele fez alguma pesquisa por fora e já sabia desse número, são registradas por ano, causando um prejuízo de bilhões aos cofres públicos. Note, o que é que a banca queria de vocês? Que a conduta imprudente traz problemas. Quais problemas? Então ele disse morte e um outro problema que não está lá no texto, mas que ele mostra que ele sabe, que é gastos por causa de acidente. Então, gastos públicos. Olha que bacana. Ele vai além, ele mostra, olha, eu estou inteirado no assunto, eu sei do que eu estou falando, tá? Então, cofres públicos. Tudo isso acontece devido ao mau comportamento, ó, reforçando o meu tema. O mau comportamento em infringir a legislação de trânsito. É perceptível no cotidiano das pessoas a todo momento, ignorando os sinais de regulamentação das vias ou usando o celular ao volante. Aqui eu também tenho um erro de sintaxe. Na verdade, aqui é um erro de semântica. Que o celular ao volante é o celular dirigindo. Então, usando o celular enquanto dirige, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, enfim, não vamos tirar o mérito, que ficou muito bom. Então, aqui, de novo, ele mostra que ele leu o texto, que é o comportamento imprudente, que é a falta de preocupação com o outro, e o cotidiano, já que o texto lá trouxe sobre o dia a dia das pessoas que andam de elevador, enfim. Eu tenho essa relação de cotidiano, e aí ele trouxe muito bem isso. Infringir as leis é colocar a vida de terceiros. Pronto, ó. Empatia de novo. Em perigo, falta de preocupação com o outro. E o excesso de velocidade e a falta de atenção são, mais um errinho aqui, os principais causadores das mortes. Então, de novo, eu estou apresentando o ranking, eu estou apresentando o meu mapa, tá? Eu estou trazendo.
Para que isso possa ser amenizado, é preciso mudar o modo como as pessoas trafegam nas vias, uma vez que todos têm responsabilidade de garantir um trânsito mais seguro. E isso só será possível, aqui ó, reforçando a tese. Reforça a tese dele de novo, por meio da educação. É preciso que as pessoas comecem a estudar o trânsito. Ele não lembra de acento nenhum, esse menino, mas ele é muito bom. O trânsito desde cedo, ou seja, durante os graus elementares, e assim prosseguir até tornar um motorista responsável. Até se tornar, né? Até se tornar um motorista responsável. Esse graus elementares aqui, que eu não sei se está certo, até falei para ele, olha, acredito que tem que ser ensino básico, porque é isso que ele quis dizer, educação básica, lá atrás. Porque ele não está querendo dizer aqui o sentido de... Porque não é grau elementar, né? Parece Sherlock Holmes. Oh, meu elementar. Esses graus elementares ele quis dizer de ensino. Então, o ensino elementar, lá no início. Mas, enfim, deu para entender. Mas é melhor mudar o termo. E aí, ele finaliza com chave de ouro. Diante do que foi abordado, eu preciso sempre desses conectivos aqui, ó. São conectivos. Porque eu tenho que fazer essa relação com o que eu disse anteriormente. Então, ele trabalha isso de uma forma bem bonita. Não fazia, tá? Os textos dele antigamente não tinha isso. Mas aí, como ele já está comigo há um tempo, acho que já tem 1 mês e meio, ele já está pegando aí o cerne da questão. Então, diante do que foi abordado, é evidente que a educação, ó, minha tese. Eu vou finalizar com a minha tese. Eu tenho que fechar com a minha solução. Então, é evidente que a educação é o meio adequado para formar cidadãos conscientes e ensinar o respeito e empatia. Olha, o termo-chave aqui, empatia. O termo-chave aqui, respeito. Perfeito. Além disso, ensinar regras de trânsito, acento não tem não, é promover mudanças sociais para prevenir acidentes e, consequentemente, preservar a vida. Então, ele fecha muito bem. E olha, ele faz 30 linhas pontuais exatas. Para a banca CESP faz diferença, outras bancas nem tanto. Ele tirou, se eu não me engano, 98 nessa redação, a primeira nota. O que é a primeira nota? Então, a gente, de modo geral, a gente faz assim. Um ponto para apresentação. Como ali a gente tinha 2 tópicos, então 2 pontos para cada tópico. Um ponto de apresentação ele não tira exato, porque a letra dele, olha, parece que está escrito enzima, está escrito ensinar. Então, como ele tem muito desses problemas, aí ele não coloca letra maiúscula, né? Então, ele tem problema... O que é a apresentação? Ser legível, estar bonito visualmente. Separação silábica correta aqui, ó. Tá margem, tabulação. Então, isso é a apresentação. Como ele tem uma letra ruim, eu desconto sempre uns pedacinhos ali. Aí ele tirou nota máxima aqui, que vale 4 pontos cada tópico, para fechar os 10 pontos. Então, ele tirou. Então, ele ficou com um total de 98. Quando eu tirei, eu lembro da nota final dele. Quando eu tirei todos os erros, que eu não lembro a quantidade que foi, ele acabou com 81. Porque ele tem bastante erro gramatical. Pontuação, concordância, mas ele vai vencer. E eu já falei para ele que no dia da correção final dele, lá no dia do concurso dele, ele vai tirar uma nota dessa daqui, 98, 99, que é o que ele merece realmente. Então vamos lá. Entenderam a importância, então, da interpretação do tema? Se vocês têm dificuldade, qual a diferença de argumentação com exposição? Nós temos um curso aí. Tá? Então tá lá, ó. Volte, procure esse curso que ele já está completo, já está gravado tem um tempinho. Gramática básica eu ainda estou terminando de gravar, mas o redação está completo. Então vá lá e assista. Beleza? Gente, super beijo. Até a próxima semana.